Olá, eu sou o pastor Tiago e esse é o canal Casos Bíblicos. Seja muito bem-vindo a esse canal. Desde criança nós ouvimos histórias da Bíblia, mas existe uma pergunta que sempre me acompanhou e com certeza acompanhou você. E se nós voltássemos ao cenário original desses acontecimentos? E se caminhássemos pelas mesmas estradas, observássemos os mesmos costumes, entendêssemos a cultura, a política, a arqueologia, os relatos históricos, e se investigássemos cada detalhe das Escrituras como se reabrisse um grande caso da história? Esse não é um canal de teorias sem fundamento. Também não é apenas um canal de pregações. Aqui nós abrimos os arquivos da história bíblica. Analisaremos as evidências, confrontaremos as fontes e conheceremos o contexto. E deixamos que as próprias Escrituras falem por si mesmas. Ao longo dessa jornada você encontrará personagens conhecidos sobre uma perspectiva diferente. Descobrirá detalhes históricos que muitos nunca ouviram e perceberá que por trás de cada narrativa bíblica existe um cenário real, pessoas reais e acontecimentos que continuam ecoando até os nossos dias. Meu compromisso é separar aquilo que a Bíblia afirma daquilo que pertence às tradições, às hipóteses e às interpretações dos estudiosos. Assim você poderá conhecer os fatos com responsabilidade, profundidade e respeito ao texto sagrado. Então, prepare-se, porque os arquivos estão prestes a ser abertos. E a história começa agora. Toda história deixa vestígios. Algumas deixam ruínas, outras deixam sangue. Existem casos que permanecem sem respostas há milhares de anos. Hoje os arquivos serão abertos. Capítulo 1. O primeiro assassinato da história. O caso Caim e Abel. Muito antes dos impérios, muito antes das cidades, muito antes de existir polícia, tribunais, leis, aconteceu o primeiro homicídio da humanidade. Não houve testemunhas humanas, nenhuma perícia, nenhum julgamento público. Apenas dois irmãos. Um campo vazio e um corpo caído. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquele dia? A Bíblia informa apenas alguns detalhes. Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim, o pecado já havia alterado completamente a natureza humana, o solo estava amaldiçoado, o trabalho se tornara pesado. A morte, antes desconhecida, agora fazia parte da existência humana. Mas uma pergunta permanece: como era viver em um mundo onde ninguém jamais havia presenciado um assassinato? Caim e Abel cresceram sem qualquer referência do que era matar alguém. A violência ainda não fazia parte da experiência humana. Capítulo 2. Quem eram os dois irmãos? Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. À primeira vista, apenas profissões diferentes, mas muitos estudiosos observam algo interessante. O agricultor dependia diretamente da terra, a mesma terra que havia sido amaldiçoada após a queda. O pastor dependia do cuidado com os seres vivos, suas ovelhas. São detalhes que o texto não explica completamente, mas que ajudam a compreender o contexto cultural e econômico daquele início da humanidade. Ambos levaram ofertas ao Senhor. Aparentemente, tudo parecia normal. Até que algo aconteceu. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E aqui nasce uma pergunta que atravessa milênios. Por quê? Foi a oferta? Foi o coração? Foi a atitude? Ou havia algo que o texto apenas sugere? A carta aos Hebreus diz que Abel ofereceu o seu sacrifício pela fé. Isso indica que a diferença não estava apenas no objeto oferecido, mas na disposição interior daquele que ofertava. É aqui que a história muda. Antes do crime, Deus conversa com Caim. Isso é impressionante. O julgamento ainda não aconteceu, mas Deus percebe algo invisível. A ira, o ressentimento, a inveja, o ódio. Como se dissesse, existe um assassinato acontecendo dentro de você antes que ele aconteça do lado de fora. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, encontramos uma das frases mais profundas da Bíblia. O pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. É como se Deus estivesse oferecendo uma saída antes da tragédia. A Bíblia descreve o acontecimento em poucas palavras. Caim chamou Abel para o campo. Não sabemos quanto tempo caminharam. Não sabemos sobre o que conversaram. Não sabemos se Abel desconfiava de alguma coisa. Depois, silêncio. Um golpe. O primeiro sangue humano foi derramado. Não por um animal, não por acidente, mas por um irmão. Depois do crime, Deus pergunta: onde está Abel, teu irmão?
Não porque desconhecesse a resposta, mas porque estava dando a Caim a oportunidade de confessar. Em vez disso, Caim responde: sou eu o guarda do meu irmão? Essa pergunta ecoa até hoje. Somos responsáveis uns pelos outros? A Bíblia responde que sim. Então vem uma das frases mais extraordinárias das Escrituras. A voz do sangue do teu irmão clama da terra. Como pode o sangue falar? A linguagem bíblica trata-se de uma poderosa figura de justiça. A vida inocente derramada exige que Deus intervenha. O Novo Testamento faz um contraste marcante quando afirma que o sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel, em Hebreus 12, 24. Enquanto o sangue de Abel clamava por justiça, o de Cristo anuncia justiça e também misericórdia. Caim não recebe pena de morte. Por quê? Você pode se perguntar. Essa é uma das perguntas mais discutidas pelos estudiosos. Alguns entendem que Deus preservou sua vida para que carregasse as consequências do seu pecado, como advertências às futuras gerações. Outros destacam que mesmo ao julgar, Deus demonstrou misericórdia ao colocar um sinal em Caim para impedir que fosse morto por vingança. A Bíblia não explica qual era esse sinal. E qualquer descrição além disso entra no campo das hipóteses. O assassinato começou no campo? Não. Começou muito antes. Na comparação, na inveja, na rejeição não tratada, no orgulho, no coração. Jesus ensinaria séculos depois que o ódio já é uma forma de homicídio em sua raiz. Mateus 5, 21 a 22. O caso continua aberto. O corpo de Abel desapareceu da história. Caim desapareceu da narrativa principal. Mas as perguntas continuam. Quantas vezes matamos relacionamentos antes de matar pessoas? Quantas vezes a inveja destrói famílias? Quantas vezes Deus nos alerta antes da queda e escolhermos não ouvir? O primeiro assassinato da história talvez nunca tenha sido apenas sobre um homicídio. Talvez sempre tenha sido sobre a batalha silenciosa que acontece dentro do coração humano. Porque todo crime possui uma cena, mas toda tragédia começa muito antes dela. Os arquivos foram fechados, por enquanto. No próximo episódio, abriremos outro caso registrado nas páginas mais antigas da humanidade, porque algumas histórias nunca deixaram de falar.